Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Neste momento eu gostaria de estar trazendo uma reflexão com o tema O Preço do Chamado. Começando a falar de um homem chamado Paulo de Tarso, que naquela época ele chamava Saulo. Saulo ele era um homem que perseguia a igreja de Cristo, era um homem que era bem respeitado, que tinha autoridade dos principais da sinagoga. E um certo dia este homem recebeu uma carta de autoridade para ir para uma cidade chamada Damasco e ali fazer o que ele gostava, né? A Bíblia diz que ele tinha prazer, ele aspirava, ameaças contra o povo de Deus. Então ali ele foi, com um plano, com um projeto já tudo orquestrado ali na sua mente para chegar lá e perseguir, prender, açoitar os cristãos da cidade de Damasco. Mas como a palavra do Senhor diz, que as preparações é do coração do homem, mas a resposta certa é da boca de Deus. Então ele planejou algo, mas Deus já tinha algo planejado para a vida dele. E naquele caminho para Damasco, a Bíblia diz que de repente um clarão surge na frente deles e todos eles caem. Paulo cai do cavalo, cai no chão. E ele se levanta, ou seja, ele está no chão e ele ouve aquela voz bradar do céu, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele pergunta: Senhor, quem és tu? E Jesus diz para ele: Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Aí naquele momento ele já, imagino eu, se fosse eu no lugar dele, estaria todo trêmulo, diante de tão grande resplendor, uma voz bradando dos altos céus. E ele diz: Senhor, o que queres que eu te faça? E naquele momento começa já uma nova trajetória da vida de Saulo. Jesus fala para ele para entrar na cidade. E todos já conhecem ali, eu vou abreviar para não ficar muito longo. Então, ali começa o chamado de Paulo, Jesus troca o nome dele de Saulo de Tarso para Paulo, apóstolo Paulo, bem conhecido, e um homem que antes aspirava ameaças contra o povo de Deus, ele começou a ser perseguido pelo nome de Jesus. Então, ele se entregou ao ministério. A Bíblia chega a dizer que ele se fez eunuco, ele se separou totalmente para o ministério. Ele não quis casar, ele se dedicou totalmente a sua vida ao ministério. Até o ponto que ele falava, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo ele tem diversos exemplos maravilhosos para que possamos ali se espelhar em nossas vidas de um homem que realmente foi um servo de Deus, assim, que a vida foi e tem sido, um grande exemplo para nós, um homem de se admirar, um exemplo de se admirar. E Paulo ele dizia, se eu prego o evangelho de Cristo, não tenho que me gloriar. É uma obrigação que me é proposta. E ai de mim se eu não pregar. Então Paulo ele não se gloriava, ele não abusava da sua autoridade ministerial. Ele dizia também em suas cartas: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, eu trabalhei dia e noite para não ser-vos pesado. Então Paulo ele trabalhava, porque ele sabia também das necessidades dos cristãos, dos irmãos a qual ele ali hospedava em vossas casas.
Então Paulo, ele era um homem que ele se preocupava com as pessoas, com a necessidade das pessoas. Ele não era um mercenário que usava a palavra para acarretar lucros, não. Ele era um homem que o foco dele era somente levar o evangelho de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2 fala sobre o caráter da pregação de Paulo. Paulo, ele chega a dizer: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque eu nada me propus saber entre vós, senão a este, Jesus Cristo crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E as minhas palavras de pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Paulo, ele tinha esse temor, né, de ali expressar de que o único, né, o chamado dele era somente de fazer Cristo conhecido. Como João Batista também diz, né? O importante é que ele cresça e que eu diminua. E Paulo ali, ele se entregou totalmente ao ministério. E por isso, Paulo teve várias cicatrizes, né, que ele adquiriu ali, e vários testemunhos, como também quando ele estava com Paulo e Silas, estava Paulo e Silas ali pregando, e aquela mulher com espírito de adivinha vem, e Paulo expulsa aquele espírito de adivinha, a cidade toda fica irritadíssima com eles, porque era uma mulher que dava lucros aos seus senhores, e eles ali pegam Paulo e Silas e açoitam eles em praça pública, batem, rasgam as vestes e depois, além de tudo, prende os dois em uma prisão, e ali, pés e mãos presos, eles estavam dentro daquela prisão. E a Bíblia diz que de repente um olha para o outro e diz: você ora e eu canto. E eles começam ali a orar e a louvar a Deus, e a Bíblia diz que o alicerce da prisão se abalou, houve um terremoto e as cadeias foram soltas, as portas das prisões abertas, ao ponto de que o carcereiro, ele ali com medo, né, dos principais, dos seus senhores ali, que chegasse e visse o que aconteceu, que ele ficou com medo dos presos terem fugido, ele foi pegar a espada para se matar. E Paulo, ele grita: não faça tal, estamos aqui, não fugimos. E aquele homem ali chega aliviado a Paulo e Silas, e ali começa a se abrir, dizendo o que eu faço, né, o que eu posso fazer para ser salvo. Aí Paulo diz a ele: crê, somente crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E de repente ele leva Paulo e Silas para sua casa, ali começa a tratar das suas feridas, e ali toda a casa, né, recebeu a Jesus e logo foram batizados com o Espírito Santo. Então, irmãos, o preço da chamada. É gratificante você ter uma chamada. Eu tenho um imenso prazer, eu sou apaixonado pela chamada, eu tenho prazer, privilégio, não tenho palavras para expressar minha gratidão por servir a Cristo, por fazer a obra de Cristo, por falar de Cristo, por falar da palavra. Eu tenho prazer, eu sou apaixonado pela palavra de Cristo, mas tem um preço. Exige renúncia, né? A chamada, o chamado traz lágrimas, o chamado traz calúnia, né? Traz lágrimas, porque às vezes ali você se doa tanto ao ministério, você está ali para tantas pessoas, para aconselhar, para abraçar, para ajudar, para incentivar, e de repente você se sente às vezes tão só, né? Porque você aconselha todo mundo e na hora da sua vez você está sozinho,
Você às vezes tem coisas que não podem ser contado, desabafado, tem coisas que você tem que passar ali calado, porque você tem que incentivar, né? Você tem que ser ali um espelho, um esteio, uma coluna. Então, o preço da chamada que vários pastores, vários obreiros, pregadores, evangelistas têm passado, às vezes são criticados, são caluniados, são apontados, mas ninguém sabe o preço que estes homens e estas mulheres de Deus têm passado pelo ministério. Então, o chamado, irmãos, traz lágrimas, o chamado traz calúnia, né? Jesus estava ali pregando, curando, expulsando. O que acontecia? Era dias e dias, os fariseus ali do lado dele, procurando uma falha, chegava diante dele, via ele sentado com os pecadores e começavam ali a criticar, dizendo: o vosso mestre senta para comer com pecadores e publicanos. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, diz: eu não vim para os sãos, porque o são não precisa de médicos, eu vim para os pecadores ao arrependimento. Aí de repente, mais na frente, eles está sentado para comer, os discípulos começam a comer sem lavar a mão, e eles começam a indagar, os seus discípulos comem sem lavar as mãos, e ele diz, começa a falar para eles que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque da abundância do seu coração disso fala a boca, porque é do coração que procede os maus pensamentos, as invejas, as pelejas, as mentiras, todo o mal está no coração do homem, né? Então, assim, então o chamado também traz guerras, né? Guerras. Quantas guerras, né? O soldado de Cristo, um obreiro, um pastor, um evangelista, um diácono, um presbítero, um auxiliar, um líder de departamento, uma diaconisa, seja quem for que está na frente da obra, que tem uma chamada, que tem um chamado ali, eles enfrentam diversas guerras, guerra em casa, guerra no lar, guerra no casamento, guerra no trabalho, guerra ministerial, várias guerras, irmãos, ciúmes, inveja, cobiça, disputa, porfia, tantas coisas que ali nós enfrentamos, né? Mas o Senhor Jesus de tudo tem nos livrado, tem nos guardado, né? E também o chamado traz conflitos, diversos conflitos que se alguém eu tenho certeza que se você sentar para conversar com algum pastor, algum obreiro que já tem anos de ministério e começar a falar sobre conflitos, eu tenho certeza que vão ter várias histórias e várias lembranças ali para falar, né, que passou por conflitos. O chamado também traz desânimo, porque às vezes você se doa tanto ali, você paga o preço, jejuma, você ora, você paga o preço e às vezes ali você é menosprezado, rejeitado, você ali às vezes caluniado, você se doa tanto e as pessoas às vezes não te enxergam como você gostaria. Não que procuramos isso, né? Mas às vezes até Jesus, né? As pessoas olhavam ele com outros olhos. Quando Jesus chega ali no endemoniado gadareno e Jesus fez uma boa ação libertando aquele endemoniado, mas ao fato de aquele endemoniado, ou seja, aqueles demônios se incorporar naquela manada de porco, ao ponto dele se precipitar no aprisco, ali no penhasco, o povo da cidade não viu o que Jesus tinha feito com aquele homem, mas viu o que aconteceu com os porcos. Então eles não enxergaram ali naquele momento, só enxergaram algo negativo, e então gera desânimo, né? O profeta Elias também passou por momentos ali que ele se escondeu na caverna, né, por causa do desânimo, e vários homens de Deus também passaram por isso, porque não é fácil, meus irmãos. Às vezes somos criticados, às vezes somos zombados pela queda, pelos fracassos, mas não vê o que passamos
né? Quantas das vezes nós ali suspiramos, né? Soamos, choramos para estar de pé, porque não é fácil. Não é fácil. A vida de uma pessoa que tem chamado não é fácil. O chamado traz também solidão. Solidão. Porque muitas das vezes falar a verdade, né, te afasta de pessoas. Pessoas se afastam de você porque não querem aceitar a verdade. O chamado traz desespero, traz desprezo, na verdade. O chamado traz cobranças, porque o Espírito Santo cobra de você a postura, um posicionamento, a santidade. O Espírito Santo te cobra dia e noite para você se guardar, vigiar, olhar por si mesmo, examinar a si mesmo. Então traz cobranças, você se cobra todos os dias por aquela responsabilidade de estar de acordo com a vontade de Deus. Então o chamado traz cobranças, o chamado traz responsabilidades. Tem pessoas que não têm responsabilidades com a chamada, não têm responsabilidade com o altar, não têm responsabilidade com a palavra de Deus, não têm responsabilidade com a santidade, com a oração, não tem responsabilidade, não tem temor e reverência diante das coisas de Deus. E naquele dia o Senhor Jesus diz que muitos chegarão e dirão: em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilha. E Jesus dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O chamado traz estresse. O chamado, irmãos, faz nós pensar em desistir, porque somos seres humanos. Não é porque somos ruins, não é porque somos fracos, não é porque somos falhos, é porque somos seres limitados. E o chamado pesa, o chamado dói, e às vezes pensamos em desistir. O chamado traz pedradas. Quantas pedradas não temos levado pelo chamado, irmãos? Quantas pedradas nós não temos, recebido por fazer a vontade de Deus, por às vezes dizer não ao pecado, dizer não às influências, aos palpites do homem que não tem mentalidade espiritual, que não tem visão espiritual. E por nós nos posicionar de acordo com a vontade de Deus, atrai pedradas. O chamado também traz traições, isso é real. Judas traiu Jesus, Dalila traiu Sansão. Várias traições na Bíblia por causa da chamada. A chamada traz perseguições. Quantas perseguições, irmãos, não temos passado? Por conta do meu chamado, eu já passei, tenho passado várias e mais várias perseguições. Por causa do meu canal do YouTube, quantas pessoas não me criticam, fala que eu estou me aparecendo, que eu estou porque não tem visão espiritual, não tem visão dos propósitos de Deus na chamada. Eu tenho visão da minha chamada, por isso eu me posicionei dessa forma, para fazer a vontade de Deus, porque foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu não procuro glória, eu não procuro me aparecer, eu não procuro, irmãos, reconhecimento humano, porque estou aqui somente para fazer a vontade de Deus. Se tiver 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas ali que estão vendo os vídeos, para mim já é o suficiente, porque se estas 5 pessoas estão lá, foi essas 5 pessoas que Deus quis que visse estes vídeos. Então, irmãos, o chamado traz perseguições. Às vezes você vê pessoas criticando por a gente estar ali gravando um vídeo falando de Jesus, mas essas mesmas pessoas não têm coragem de gravar um vídeo falando de Jesus, mas têm coragem de gravar vídeos falando de política, gravar vídeos com chocarrices, com vídeos que não edificam. Então, irmãos, pela árvore conhece os frutos, pelo fruto conhece as árvores. E então o chamado o chamado faz o profeta se esconder, como Elias, escondeu
na caverna, né, com medo ali, porque a gente é ser humano. Não é porque ele foi fraco, porque a gente é limitado. Chega um momento que a gente está tão cansado por causa do chamado, irmãos, que a gente quer se esconder. É tanta perseguição, é tanta traição, é tanta pedrada, é tanta frustração. Então o chamado também faz o profeta ter medo. O chamado, irmãos, nos faz orar mais. O chamado nos faz jejuar mais. O chamado nos faz ler mais a Bíblia. O chamado nos faz ser mais íntimos da divindade. O chamado nos faz muito mais do que vencedores. O chamado, ele pesa, mas é gratificante. Porque naquele grande dia, né, o Senhor Jesus nos coroará. E a Bíblia fala que cada alma que ganhamos para o Senhor é uma pedrinha na nossa coroa. Agora eu te pergunto, quantas pedras deve ter na sua coroa? Quantas almas você tem ganhado? Como você tem usado o seu chamado? Para benefício próprio? Ou para que o reino de Deus avance? Ou para que o reino de Deus cresça? Então, chamado, ele é pesado. Então, tem o preço do chamado. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então, antes de desistir, lembre-se de que quantos estão de pé por uma palavra ou uma atitude sua. O seu propósito é para ganhar almas, que possamos olhar para o alto, que de lá vem o nosso socorro. Não desista do seu chamado. Existe alguém que está de pé por causa das suas buscas. Deus quer te usar em meio às dificuldades. Não se esqueça, né, um escolhido em tempo de abundância. Não se conhece um escolhido, não se conhece um escolhido em tempo de abundância. Um chamado é revelado em meio à crise. Na fartura, Faraó consegue administrar o Egito, mas em tempos de escassez, Deus levanta José. Amém? Então lembre disso, o preço do chamado. E se você tem um chamado e está passando por momentos difíceis, é porque Deus está te preparando para algo grande. Não desista. Tem pessoas que estão olhando para você e se espelhando em você e que estão de pé pelo seu exemplo, pelas suas buscas e pelos seus ensinamentos. Que Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus.